Olá novamente. Pode ser que você já tenha precisado em seu código de copiar dados de um vetor para outro. O que você deve ter feito? Usado uma estrutura de repetição, um for, muito possivelmente, para copiar elemento por elemento, né? Como ilustrado aqui neste slide. Então, eu faço um for até o tamanho de um vetor e copio um por um. Bom, essa abordagem ela vai demorar, porque para vetores grandes, então não é adequada para copiar um vetor maior, porque você está fazendo cópia um por um. Como esses dados estão todos em sequência na memória, o ideal é copiar um bloco de memória para o destino. E nesse caso, nós vamos usar, ao invés de uma estrutura de repetição, um método disponibilizado na biblioteca CString, chamado main_cpy, ou cópia de memória. Ele copia uma região de origem para um destino e você informa quantos bytes serão copiados. O void em procedimento, ele é usado para indicar que aquela função não tem tipo. Um ponteiro para void é usado em C e C++ para indicar um ponteiro sem tipo. Ou seja, eu posso usar aqui qualquer tipo de ponteiro. Então, eu posso copiar de um vetor para outro, são ponteiros, né? Usando esta abordagem. Eu passo o tamanho usando um tipo muito comum, usado em C e C++, chamado sizeT. Na verdade, na maioria das implementações, na maioria dos compiladores, o sizeT é apenas um apelido para um signed, ou seja, é um inteiro sem sinal, que é usado para determinar o tamanho dos tipos. Tá? Então, em síntese, ponteiro de destino, ponteiro de origem, tamanho de bytes a serem copiados. Percebam que ele tem um retorno, void asterisco. Ele retorna o próprio destino, o ponteiro do destino onde foi copiado. Em geral, a gente descarta esse retorno utilizando como se fosse um procedimento. Vamos ver um exemplo de código? Então, temos aqui um ponteiro com um vetor, um ponteiro constante, com 20 elementos. Tem um vetor aqui com 10 elementos. E eu quero copiar os 10 primeiros elementos de vetor 1 para vetor 2. Notem, não preciso nem copiar tudo, eu quero copiar um trecho. Então, vou copiar os 10 primeiros elementos. Então, lembrando a sintaxe do main_cpy, destino, origem e o número de bytes. Então, eu quero copiar 10 inteiros, 10 vezes o tamanho de cada inteiro. Aqui a impressão do vetor 2, os 10 elementos. Ah, Joaquim, eu não quero copiar os 10 primeiros, eu quero copiar os 10 últimos. Ótimo! É o que estamos fazendo aqui. Estamos passando o endereço do elemento do vetor na posição 10. Então, o 11º elemento, na verdade, eu vou copiar do 11º ao 20º. E ele vai copiar justamente dessa posição em diante, ou seja, eu poderia indicar um trecho desse vetor a ser copiado. E aqui, novamente, a impressão. Vamos ver um teste? Então, aqui temos a cópia dos 10 primeiros elementos, aqui a cópia dos 10 últimos elementos. Vamos conferir os 10 primeiros
e os 10 últimos. Então, quando você precisar copiar um vetor de um tamanho, de um bom tamanho, ao invés de usar uma estrutura de repetição, use MENCPY. É isso. Em nosso próximo vídeo falaremos sobre parâmetros no MEN. Aguardo vocês.